aí, meu povo, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje é só reflexo. O ruim de usar óculos é esse, que toda vez que eu vou gravar e tal, fica dando reflexo no óculos. Preciso comprar uma lente. Hoje o vídeo é especial. Eu e Renan completamos 2 anos e meio juntos, assim, oficial, porque a gente se conheceu antes e tal, mas até namorar teve um tempozinho ainda. Mas namorando estamos há 2 anos e meio juntos e resolvemos fazer um vídeo pra marcar esse momento com vocês. Vamos conversar e contar um pouco da nossa história e como que foi chegar aqui em Buenos Aires juntos, como foi a preparação, como nós nos organizamos. Agora são 8h52, pedimos um maravilhoso combo de 35 peças de sushi e a gente vai sentar, comer com um bom vinho e ir conversando com vocês. Gente, pra conseguir gravar e comer conversando com vocês, a gente colocou no nosso quarto a mesa de jantar, nossas taças. Ó, a gente pediu 15 peças frias e 20 quentes. A gente é apaixonado pelas peças quentes, sabe? Tem que tirar isso direito. Pra gente, isso daqui é bastante comida, tá? Porque eu sei que tem gente que fala que come sozinho 30 peças. Eu e Renan dividimos bem isso daqui. Da última vez, Renan não conseguiu comer tudo. Eu comi os dele ainda. Tô torcendo pra que isso aconteça de novo. Não! Essas daqui são as minhas peças preferidas. É tipo fritinho com creme cheese no meio e um salmão fritinho também. Ai, é uma delícia. Esses aqui vêm com manga junto, é bem diferente. Sim, tem uns que vêm com manga, outros vêm com morango. Nessa vez só veio os de manga, mas às vezes eles misturam outros tipos de frutas também. Imagina o que os japoneses iriam dizer de sushi com fruta. Com manga, com morango, com cream cheese. Eu sei que eles já acham diferente, porque não tem cream cheese. Ó, vamos tomar o restinho dos 2 vinhos que eu comentei com o pessoal no Instagram. Esse daqui eu comentei até em um vídeo. Ou foi esse? Nem me lembro. Enfim, a gente vai tomando vinho à prestação. E aí quando a gente tomar um diferente, vai ficando várias garrafas com pouquinho. Então, você quer qual? Vai que tem mais. Ai, gente, é difícil. Aos nossos 2 anos e meio juntos, aguentando um ao outro. Principalmente agora nessa pandemia. Ah, então uma coisa, então um presente. Tem um presente? Não esperava, né? Eu não esperava! Eu não tenho presente! Só que não ficou certo meu relógio. Ai, que bonitinho! Gente, olha isso! Que amor! Foi eu que ensinei a ele a fazer essas coisas na relação, tá? Porque quando a gente começou a namorar, eu fazia carta, um monte de coisa bonita. Pera aí. Eu vou chorar, não queria chorar, não tava planejando chorar. Eu te amo, meu amor. Eu te amo. Ai, gente, eu amo cartas. Logo quando eu conheci o Renan, eu escrevi uma carta pra ele, tipo, quando a gente começou a gostar um do outro, assim. E eu lembro que ele foi na minha casa, eu fui entregar a carta pra ele e ele olhou assim pra mim. O que é isso? Eu não tinha entendido porque nunca me entregou isso. Ele falou que nunca tinha recebido uma carta na vida dele. O que é isso? Uma carta pra você. Eu não entendi nada. Eu gosto muito de cartas porque eu gosto de escrever e eu me expresso bem com as palavras escritas, no caso. Então, pra mim é uma grande prova de amor quando alguém escreve, principalmente à mão, porque você não escreve com facilidade, sabe? Você tem que sentar, pegar um papel, escrever, a caneta. Eu sempre escrevo a lápis, depois passo a caneta. Então, esse esforço já é um ato de amor, na minha opinião. Então, muito obrigada, meu bem. Ok, eu estou morrendo de fome, meus amores. Vamos pegar algumas e colocar no prato. Pra não precisar ficar indo, entendeu? Eu gosto sempre de comer as frias primeiro. Eu conheci o Renan, foi bem assim. Eu sempre tive o Instagram, que hoje vocês conhecem, quem me segue. Quem não me segue é @eujazz, assim como é aqui no YouTube. E quando eu comecei por lá, era um estúdio grande. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, decidido fazer medicina, então eu tava super empolgada pra passar pras pessoas as minhas técnicas de estudo e tal. Eu fazia muitas enquetes nos meus stories
perguntando às pessoas se elas apoiavam ou não apoiavam, eu começar a falar sobre isso. Era o começo de tudo, né? Aquela época foi o começo de tudo. Aí nessa época eu tava transformando o meu Instagram pessoal num Instagram. Então eu tava querendo saber, eu tava naquela insegurança em saber se as pessoas queriam que eu fizesse isso. E eu fiz umas enquetes no meu Instagram. Aí o que aconteceu? O Renan, diz ele que foi sem querer, que ele votou em não. Quando você passa os stories assim sem querer, volta e pulando seus stories tudo. Assim. Aí você querer, botei não. Eu falei, meu Deus, essa não é a minha opinião. Eu acho que é isso. Não é assim, faz isso. Eu não conhecia ele me seguia no Instagram, mas eu não conhecia ele. E foi assim que a gente teve a nossa primeira conversa com ele falando que respondeu sem querer não na minha enquete. E depois disso, olha só. A gente começou a falar sobre faculdade. Depois disso a gente começou a ficar conversando sobre faculdade. Ele falou que queria fazer faculdade na UFMG. Falta jornalismo. Renan queria fazer jornalismo na época. E eu nem sabia qual lugar eu queria, eu só falei assim com ele. Eu lembro que eu falei, onde eu passar eu vou. eu não tenho esse luxo de escolher não, onde eu passar eu vou. Porque na época eu tirava foto de rua, né, fotojornalística, eu queria me aprofundar mais. Renan ganhou um projeto do estado, um projeto estadual. Que você manda uma proposta, aí você faz tudo que pede o edital, porque assim, o governo lança alguns editais voltados pra cultura. Fotografia, artes, enfim. Aí você manda a sua proposta e tem que passar por todas as regras que eles pedem lá. As melhores ideias são selecionadas e ganham um orçamento do estado pra fazer acontecer, baseado em uma proposta de mostrar diferenças sociais na nossa cidade. Na verdade, você já faz o projeto em cima do orçamento. Falava sobre a diferença social que existia muito perto uma da outra e o pessoal ignorava ou discriminava e era muito forte, porque as pessoas viviam um lado da outra e ficavam ignorando. Exatamente. Aí eu fiz uma exposição de 100 fotos sobre isso, dos lados mais extremos da cidade, onde ficavam um lado do outro, e levei pra onde essas pessoas ficavam, tipo no shopping, nas escolas. Mostrou exatamente os problemas sociais pra burguesia da nossa cidade. E aí eu vi esse projeto no Instagram dele, ele falando comigo, gente, eu fiquei apaixonada. Eu só não comentei nada, tipo, nossa, que interessante. Porque o que me encanta nas pessoas sempre é o que elas têm a oferecer e qual é a visão do mundo delas. E o que me encantou no Renan, desde que eu conheci ele, foi isso. A visão dele de querer mostrar para as pessoas as diferenças sociais, uma perspectiva de querer fazer uma diferença de alguma forma no mundo. Já estava inserido já na fotografia de certa forma, que eu fotografava eventos culturais de hip hop, de várias coisas. Aí beleza, a gente se encontrou pela primeira vez, foi um show que teve na nossa cidade e a gente nunca tinha se visto pessoalmente, só conversando várias vezes. E quando a gente se conheceu, a gente gostou um do outro na cara e tudo aconteceu assim, muito naturalmente e deu super certo. E aí, 1 ano e meio já juntos, depois a gente teve vários processos, né, até um ou outro perceber que estava apaixonado e contar pros pais. Eu lembro que eu contei pra minha mãe que eu tava namorando alguém assim, eu falei, mãe, eu tô conhecendo uma pessoa e tal, e eu nunca tinha namorado ninguém na minha vida, eu nunca falei de ninguém pra minha mãe. Ela ficou assustada. Eu falei no Natal ainda, eu lembro até hoje, tinha terminado a ceia, todo mundo já tava super cheio. Agora ela comeu, acho que ela vai estar feliz, então eu posso contar pra ela. Aí eu cheguei, ei mãe, tal, contei. Ela ficou bolada, como assim? Quem é? Eu não sei o que. Mas hoje minha mãe baba ovo no Renan. Meu Deus do céu, insuportável. Mentira. Às vezes eu fico com raiva dela, porque eu falo, mãe, eu sou sua filha, não Renan. Aí depois eu conheci a família do Renan, ele conheceu a minha num dia que a minha mãe resolveu ir num parque de pesca. Do nada minha mãe me liga e fala, ei Jéssica, vamos no parque de pesca ali da cidade e tal. Eu falei, beleza. Aí quando ela me buscou, eu cheguei, ei, o que você acha de chamar fulano? Pergunta pro seu avô. Aí meu avô aceitou, a gente passou na casa do Renan e levamos ele. Foi assim, super tranquilo. Foi engraçado, né? Do nada. Do nada, eu chego, ei família, meu namorado. E ele não havia me pedido namoro ainda. Essa foi a pior coisa. Ele foi me pedir namoro depois, porque diz ele, no coração dele, ele falou assim pra mim, você já é pra mim uma namorada. Só que ele não pediu em namoro. Eu estava esperando. E eu conheci a família do Renan indo pra praia, que eles têm uma casa na praia muito legal. Depois de 1 ano e meio juntos, a gente decidiu
ir pra Argentina. A gente decidiu assim, do nada. A gente tava fazendo cursinho, né? Tava fazendo cursinho pra vestibular. E eu lembro que eu sempre quis fazer medicina na Argentina. Em 2016 eu comentei com a minha mãe essa vontade, só que ela não aceitou porque eu era nova, né? Eu tinha 16 anos na época. E aí eu pensei, nossa, deixa pra lá e tal. E comecei a estudar pra vestibular. Conheci o Renan e eu não esperava nunca que ele iria pensar nisso, porque eu nunca comentei com ele sobre a ideia de vir pra Argentina. Veio do coração dele e pra mim isso foi um sinal. Porque eu não queria forçar. Enfim, era sair do país, né? Parecia uma coisa muito... Nossa, vai assustar ele. Aí ele chegou pra mim uma hora assim... Jéssica, o que você acha de a gente ir pra Argentina? Aí eu falei... Hã? O quê? Como assim? Fala mais. Aí ele falou que tava pensando na ideia, que tinha pesquisado. Porque minha mãe sempre comentou isso comigo. Aí depois eu pesquisei mais a fundo e eu falei... O que você acha? E falou assim, exatamente no momento certo, porque minha mãe tinha me falado que não poderia pagar cursinho mais pra mim, por causa de questões financeiras e tal, teria que começar a trabalhar. Já era o meu segundo ano de cursinho, se era o terceiro, Meu terceiro ano de cursinho, precisava trabalhar, então eu não ia conseguir estudar trabalhando, né? Principalmente estudando pra passar em medicina no vestibular. Então a gente resolveu fazer o quê? Começamos a trabalhar para juntar dinheiro para vir pra cá. Porque nossos pais falaram assim, nós temos condições de manter vocês lá, agora pra chegar até lá é outra história. É outra história, pagar agência, pagar... Passagem, comprar mala... Documentação, tudo isso a gente teve que pagar basicamente sozinhos. E eu lembro que quando eu contei pra minha mãe a ideia, a princípio ela odiou. Você lembra, Renan? Ela não aceitou até comprar passagem. Exatamente, vocês não têm noção da minha fé. Minha mãe foi contra até o dia de comprar passagem. E eu continuei trabalhando, juntando dinheiro. Eu com 3 empregos, Jéssica com 3 empregos. A gente teve 3 empregos, nós fomos os Júlios. Eu era motoboy, Jéssica tinha várias funções. Eu trabalhava como monitor escolar. Começou com a proposta de monitor escolar. Eu levava alguns alunos de algumas aldeias indígenas da minha cidade para as escolinhas que tinham no centro. Eu também trabalhei como garçonete em um bar, que era um bar-restaurante que vendia hambúrguer. Um pouco de tudo naquele lugar. Foi extremamente estressante, essa foi a pior parte, gente. Trabalhar de garçonete, pelo menos na minha região, foi meu Deus. Mas passou, graças a Deus, sobrevivi. Experiência, história de vida. E vendia donuts. Eu decorava donuts e montava também as caixas. E Renan entregava também. Renan trabalhou de motoboy em 3 lugares diferentes. Nossa, nessa época eu até engordei, porque eu trabalhava de manhã em um restaurante, né? E podia, no final da tarde, era churrascaria. Pegar o que eu quiser, né? A vantagem, pelo menos na nossa cidade, é assim: quando você trabalha de motoboy num negócio, você no final do expediente ganha o seu dinheiro e tem direito também a levar alguma coisa pra casa. Aí quando o Renan trabalhava no negócio de açaí, levava todo dia um açaí pra casa, um açaí de 700 ainda. Aí à tarde ela fazia os donuts e eu entregava, e à noite eu entregava na lanchonete. Eu ganhava um lanche ou um açaí. Um lanche, um açaí, e no almoço era uma marmita. E Renan só pegava churrasco, ele não era modesto não. Ele só pegava churrasco, gente. Ficava chocado, chegava em casa, era só carne. Aí um pinguinho assim de arroz e um pouquinho de feijão, era só carne. O processo teria sido mais fácil em relação a juntar dinheiro se a gente não tivesse contratado uma agência tão cara. E foi uma falta de informação, né, que a gente Foi teve. Realmente, porque eu não conhecia nada. Eu não conhecia uma blogueira, não conhecia uma youtuber, igual vocês me conhecem aqui, pra poder me informar como são as coisas. Então eu acabei indo na primeira agência que eu conheci. Ainda bem que era uma agência segura, mas caríssima. Tipo, arrancou a nossa alma. De certa forma é até comum, né, entre as agências. Mas essa é a verdade, gente. É comum as agências cobrarem caro. Porque quando a agência é valorizada e quando ela é grande, entendeu? Tem muitos funcionários e tal, é proporcional e entendível que ela cobre um valor alto. Mas mesmo assim, foi muito dinheiro. É um serviço que é de igual, mesmo de preço seja diferente, mas o serviço vai ser o mesmo praticamente. E essa é a questão, a gente pagou 5 mil reais pra cuidar da documentação e alguns regalozinhos que quando a gente chegou aqui, mas foi muito dinheiro. Então juntar 5 mil reais assim do nada, além que a gente teve que juntar 5 mil reais pra pagar a agência, a gente teve que juntar dinheiro pra pagar a passagem, teve que juntar dinheiro pra comprar as malas. A minha mãe pagou
metade da minha passagem e tal, quase tudo na verdade ela pagou da minha passagem. E isso ajudou bastante, mas tivemos que comprar malas, tivemos que juntar um dinheiro pra pagar aluguel, e a gente ainda alugou apartamento por imobiliário, então tivemos que pagar comissão de um aluguel. Quem viu o vídeo de moradia que eu lancei aqui no canal, sabe que as agências que são voltadas pra estrangeiros cobra caríssima a comissão. A gente pagou na época, acho, 3 mil reais pra entrar. 3 mil reais. A gente pagou, tipo, um mês de comissão, 25 mil pro corretor, 25 mil de calção e 25 mil pro dono. Nossa, muito dinheiro. Quando eu penso 75 nisso hoje... mil pesos. Olha, teve uma época que quando eu pensava nisso, eu chorava. Toda vez que eu pensava, eu chorava. Porque a gente teve que juntar esse dinheiro assim do nada. Então, deu trabalho, a gente se esforçou muito. E foi uma época difícil. O Renan tava sempre cansado, eu tava sempre cansada. Era um pouco estressante. E pensar que a gente passou por tudo isso e talvez não precisava ser assim. A gente poderia ter trabalhado menos, juntado menos dinheiro. Hoje, quando eu penso, não dói tanto, porque já passou. E também me faz bem saber que eu estou mudando alguma coisa, porque eu tô passando a informação pra vocês e vocês não vão cometer os mesmos erros que eu, se vocês me escutarem, é claro. E olha, Renan acabou de me lembrar aqui uma coisa que aconteceu, porque além da gente pagar as agências, né, a gente teve também que pagar muita parte da documentação, porque tem algumas coisas que só a gente pode fazer e a agência não pode fazer por nós, então exige que se pague essas coisas que só nós podemos fazer. E não era barato. Essa é a questão, e não era barato. E o que mais dificultou o nosso processo é que nós morávamos no interior. Então pra resolver a maioria das coisas, a gente tinha que ir na capital e ir de carro, gastava muita gasolina. Sabe que gasolina no Brasil é caro, né? E a gente tinha que pagar ainda tudo, né? Pagar a documentação, o processo e tal, e ainda pagar gasolina. Vou contar também que eu sou da Bahia, então eu tive que autenticar um documento de outro estado, então eu tive que pedir um amigo da minha mãe pra ir nossa, da Bahia resolver a questão. Tentar resolver, depois mandar o documento pelo correio, pagar o correio, nossa, foi... E acabou dando dinheiro pra ela, porque o processo foi tão chato que ela mereceu e a gente pagou um dinheiro pra ela também. E sem contar também sobre nossos diplomas do ensino médio, né? Teve o maior problema que a gente autenticou todo o documento, todas as assinaturas, pra chegar na secretaria e falar, não posso, porque tem um erro aqui. Vai ter que ser feito outro e vai ter que ser autenticado tudo de novo. Se você não tá ligado nas coisas, como funciona a documentação, eu vou só explicar uma coisa assim pra você entender. Nosso histórico escolar e o nosso certificado de ensino médio que a gente se formou, eles precisam de um carimbo da Secretaria de Educação. O certo é que depois que você carimba, que você vai autenticar todas as assinaturas desse documento. Porém, a agência não informou pra gente sobre esse processo, que primeiro a gente deveria levar pra Secretaria verificar se o documento tá em ordem, de acordo com as exigências deles, pra receber o carimbo e depois autenticar. Fizemos ao contrário. E aí a gente autenticou todas as assinaturas, foram 2 documentos de cada um, então foi um valorzinho tipo 60 reais, eu acho que deu no total de cada um. E depois nós levamos pra secretaria. Chegou lá na secretaria, a mulher falou, não, tá errado esse documento. Porque tem uma palavra errada ou... O meu documento foi tipo o sobrenome da minha mãe, que ainda tava do primeiro casamento. E o do Renan foi um erro. Um erro de português. Um erro de português, então tivemos que voltar com todo o documento, pedir pra escola fazer outro. E era em outro município ainda. Foi uma dor de cabeça sinistra. E a gente tinha o que? Menos de um mês pra entregar no prazo da agência. Porque o que aconteceu também foi um outro erro que a gente teve com a agência. Eles não informaram pra nós que a UBA tem 2 períodos. Ou você faz o CBC no começo do ano e você tem um ano inteiro pra fazer o CBC, ou você faz o CBC no meio do ano e só tem 6 meses pra concluir, se você quiser entrar na faculdade já no próximo ano letivo. São 6 meses pra todas as matérias. Então nós estávamos nos planejando pra chegar aqui no meio do ano, porque eu achei que tava tudo bem, porque a gente iria ter o final do ano e a metade do outro e poderia entrar, entendeu? Eu achei que tinha inscrição no meio do ano, como tem no Brasil de faculdade, né? Que tem o SISU no começo do ano e o SISU no meio do ano. Eu acreditava que era assim. Porém, do nada, eu vi alguém no grupo da agência falando sobre isso, que não podia se inscrever no meio do ano. Eu fiquei chocada, eu falei, Renan, o que nós vamos fazer? Era em outubro, né? E tinha que entregar em dezembro toda a documentação. Pois é. E assim, nós escolhemos ir no meio do ano exatamente porque nós teríamos mais tempo pra trabalhar e juntar dinheiro. Porque até aí a gente tava com 2 empregos só, não era? Foi quando a gente descobriu que precisava ir, logo no começo do ano letivo, que arrumamos mais um emprego cada um pra dar conta de arrumar dinheiro. Ah, e tem uma coisa também, as vacinas.
Sim, tivemos que tem tomar que tomar vacina. no prazo certo de intervalo, né? E faltava algumas, nossa, foi... Porque tem algumas vacinas que você tem que ter tipo 2 semanas pra poder tomar a próxima. Renan não tinha quase nenhuma vacina tomada. Eu tomei só 3. Renan teve que tomar 7 Teve um que tive que esperar 90 dias, né? pra poder tomar a próxima. Quase entregando o documento 1 dia ou 2 dias antes eu tive que tomar essa vacina. Porque quando você toma vacina, eles vão pra sua carteirinha e vai carimbando, né? Nós tínhamos que enviar a nossa carteira de vacinação completa com todas as vacinas pra cuidar da documentação. E aí, depois de passar por todas essas coisas, esses perrengues, compramos a passagem. E eu lembro até hoje do dia que eu comprei passagem. A minha mãe até chorou, porque ali que caiu a ficha que não tinha jeito. Que a Jéssica ia. Porque ela disse não, 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 até o último instante. E eu continuei trabalhando, continuei juntando dinheiro. E eu lembro até hoje que quando eu comentava com minha mãe que eu ia vir pra cá, ela falava, ai, Jéssica, para de besteira. Ela falava assim, ai, Jéssica, não sei o que. Quando eu tava pagando quase um dos últimos boletos da agência, eu cheguei, pronto, mãe, não tem como voltar mais atrás. Já tá quase tudo pago, temos que olhar agora a passagem, porque tá ficando cada vez mais em cima da hora e os preços estão subindo. Aí eu lembro na casa da minha avó, a gente sentada assim na mesa de jantar, Renan de um lado, eu de um outro, minha mãe olhando as passagens e só falando, meu Deus, tá tudo caro, que não sei o quê. Porque como a gente demorou, tipo, foi em cima da hora, né, saiu mais caro. Pois é. E graças a Deus nós fomos no começo do ano, porque se a gente tivesse esperado mais um pouco, nós não iríamos conseguir entrar na Argentina, porque fechou as fronteiras por causa do Covid. Então assim, foi o universo colaborando totalmente com a gente. Deu uns problemas no meio do percurso, mas a gente soube dar uma volta e remediar a situação, porque chegamos aqui no começo de janeiro e no começo de março começou a pandemia e fechou as fronteiras, fechou tudo aqui. Foi a primeira fase da quarentena. E a gente tava tão focado em estudar o Cielo, né, que a gente não saía muito assim, a gente saía pra conhecer várias coisas, mas a gente ficava mais tempo em biblioteca estudando. Porque quando pisamos na Argentina, nossa maior preocupação era o quê? A prova do Cielo. Porque resolvemos fazer ela aqui na Argentina, exatamente porque queríamos ter a experiência de viver aqui um pouco, conversar com as pessoas, melhorar a nossa fala, porque estando no Brasil, mesmo estudando gramática e tal, não é a mesma coisa quando você vive o idioma. Você chega aqui, tudo é espanhol. O rádio espanhol, eu lembro que eu ficava admirada e rindo horrores. Bob Esponja de espanhol é muito engraçado. Todo dia a gente acordava cedo, pegava metrô, passávamos na cafeteria, comprava café, um tostado, que é tipo um pão com presunto e queijo, o cafezinho e pegava o metrô pra poder ir pra biblioteca. E de lá a gente ficava o dia todo na biblioteca, saía só pra almoçar. Self-service. E a gente comprava a marmitinha ainda no self-serve e sentava nas praças pra comer. Aí depois que nós fizemos a prova, nós começamos a viver um pouco mais o país, porque começamos a turistar. Eu lembro a primeira vez que a gente foi no Bosque de Palermo, quanta foto a gente tirou. Gravamos um vlog, foi o meu primeiro vlog, você lembra disso? Eu até botar uma música que tem direito autoral. Nossa, eu não tenho como ganhar dinheiro com aquele vídeo, porque eu coloquei uma música que tem direito autoral. E não tem nem como tirar a música, porque eu coloquei quase no vídeo todo. Foi meu primeiro vídeo, eu estava mal informada. Aí começou a pandemia, a gente ficou 120 dias em casa, acho quase 130 dias em casa. Nós vivemos a primeira fase da quarentena à risca. Não que a gente não viva hoje a quarentena de forma certa, mas naquela época tava tudo fechado em um nível assim, que você só podia fazer compra por delivery no supermercado. Hoje as coisas estão melhores, sim, você pode ir no supermercado, só tem limite de pessoas. Você levaria multa se você não tivesse a justificativa. Eu lembro até hoje que eu li no jornal que o presidente sobrevoou a cidade com um helicóptero, verificando se as pessoas estavam na rua ou não. E a gente sempre via que rodava bastante helicóptero em Palermo que a gente morava. E eu comentei uma vez com um grupo de amigos que eu tinha na época que a gente fez de brasileiros. Eu falei, gente, tem um helicóptero rodando aqui perto de casa toda hora. Aí depois apareceu no jornal que o presidente estava sobrevoando a cidade. Nós conhecemos alguns brasileiros aqui, fizemos amizade. Infelizmente não tivemos muita experiência de conhecer argentinos e outras pessoas que têm a língua nativa em espanhol. Então isso dificultou muito o nosso desenvolvimento na língua. Até hoje eu sinto que eu poderia estar falando 1000 vezes melhor se a situação fosse outra. Nós não perdemos a tonalidade, né? A gente ainda não pegou o sotaque, o acento portenho, né? Saber falar espanhol é uma coisa, eu comento isso com o pessoal no Instagram. Saber falar espanhol é uma coisa, agora saber falar espanhol portenho é outra. É outro universo. Saber falar espanhol venezuelano, saber falar espanhol colombiano é uma outra coisa.
Porque se você falar espanhol de qualquer forma, beleza, você sabe. Mas você precisa aprender o sotaque, saber diferenciar como que é o espanhol de tal lugar. Isso é a vivência que te proporciona. Bem, então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso bate-papo comendo sushi e tomando vinho. Comenta aqui o que você achou, porque é uma proposta diferente e nós nos divertimos muito conversando com vocês, batendo papo. Eu senti como se eu estivesse conversando com algum amigo, de verdade. Foi muito legal. Bem, um grande beijo pra vocês. Não esquece de dar um like e de se inscrever nesse canal. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!